Aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo pela Tua bondade, pela Tua infinita misericórdia, pelas Tuas mãos estendidas, pelo dom da vida, pelo dom da salvação, por tudo quanto tem nos concedido, Senhor. Veja os Teus servos, veja o pastor escalado na noite deste dia, traga-o em paz, Senhor. Veja a Tua igreja, os Teus servos que vem a caminho, traga-os em paz para a glória do Teu nome. Tudo isso te pedimos e juntos te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos com alegria estar procedendo com os hinos congregacionais. Quem trouxe água, por gentileza, junte-se com quem tem e estejamos todos louvando o nome do Senhor. Hino de número 560 da nossa arte. Tenho paz em meu ser, uma perfeita paz que o mundo não me pode dar, e na prova fatal ou na luta mortal tenho paz para me confortar. Todos
306. Hino de número 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que o reis de amor. Todos nós, a palavra de Deus é hino de número 205. Vamos com alegria continuar louvando a Deus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Graça
os presídios, ouviremos as crianças louvarem também o Senhor por mim e continuemos orando a Deus nesta noite, pedindo sempre a sua graça. Amém? Ouviremos o coral infantil louvar ao Senhor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus, Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, graças a Deus, o pastor já chegado. Que conceda a oportunidade a nossa irmã Lindaci para louvar ao Senhor com meus irmãos. Ficar conosco, nosso amado e bom Jesus. Ficar conosco pelo teu imenso amor. Traçaste um plano lindo para mim, quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Quanta coisa linda a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar.
Senhor? Amém. Os irmãos, conforme a lei do nosso pastor, convida a todos de pé para nós lermos a palavra de Deus. Para abrir a vossa Bíblia, primeira carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13. Até o versículo de número 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 13 ao versículo de número 18. Achou? Diga amém. Amém. Versículo 13. Portanto, seguindo os lombos no vosso entendimento, sede sóbrio e esperar inteiramente na graça que se foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, e não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem exceção de pessoa, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fosse resgatada da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar nesta preparação. Nós vamos apresentar a igreja como de costume, apresentar o nosso pastor, para que Deus continue dando saúde ao servo de Deus. Graças a Deus, hoje a meta foi concluída para o pagamento, a meta de 80 mil, para a penúltima parcela do prédio montado ali de escada, da matriz de escada, e também o valor que está envolvido para a manutenção das máquinas do ar-condicionado na sede de Sucupira. Graças a Deus por isso, vamos comemorando para esta obra em nome de Jesus. Amanhã à noite haverá Santa Ceia na sede de Sucupira. Quinta-feira será o trabalho em escada o dia todo, a partir das 8 da manhã às 16 horas, haverá um grande trabalho social juntamente com o evangelismo. Se tiver algum profissional, os irmãos aqui, se enquadra dentro do perfil da lista que o nosso pastor está solicitando: advogados, psicólogos, enfermeiros, de maneira voluntária, dia feriado, quinta-feira, vai estar indo alguns irmãos para passar o dia inteiro, haverá suporte para o pessoal que estará dando esse apoio voluntário lá em escada. E à noite, o grande culto de adoração a Deus. Amanhã lá em Sucupira vai estar a cantora Lamirete. Em quinta-feira também lá em escada vai estar presente também a cantora Lamirete, pastor Josué Brandão, transmitindo a mensagem. Vai ser uma bênção para a glória de Deus. Oremos por este grande trabalho. Nosso pastor tem feito mais alguns vídeos novos concernente ao andamento da obra na escada. Os irmãos vão acompanhando, seguindo, compartilhando, curtindo, orando por esta obra, contribuindo para o crescimento da obra do Senhor. Amém? Vamos orar também. Sexta-feira será, quinta-feira será lá em escada de trabalho, sábado e domingo será o nosso Ceará em Chamas aqui em Olinda. Nós
Desde já os convidados que estarão aqui, as caravanas, será uma bênção, não deixe de participar, convide amigos, irmãos, convide parentes, pessoas do Evangelho para estar participando deste culto, e será uma bênção marcante para a glória de Deus. O evangelista, o pastor Paulo Gonçalves, estará aqui no sábado, o presbítero Daniel Simão estará aqui no domingo. Os irmãos vejam as artes e compartilhem nas redes sociais, divulgando o trabalho aqui em comemoração aos 2 anos desse ano linda ministrada da igreja. Vamos continuando por essa obra, para Deus continuar abençoando e glorificando o seu santo nome. Vamos orar pela cruzada que será realizada dia 16 também de setembro, será ali realizado no Alto da Foice. Eu vejo também como alto Nossa Senhora do Fato, querendo ver toda a igreja mobilizada. Dia 16 vai estar saindo aqui o coral da igreja, lá no Jordão, a festividade. Tem uma data dia 16, mas o restante dos irmãos que puderem se mobilizar, acompanhem os irmãos que vão estar lá também cooperando com este trabalho, será de bênçãos para a glória de Deus. Vamos orar em nome do irmão Isaac, vem aqui orar por esses pedidos, em nome de Jesus. Vamos orar também, orando pelos enfermos da casa do Senhor, para que Deus estenda as suas mãos poderosas, família lutada, que a família Nilda na Casa Amarela. Deus estender suas mãos, consolando toda a família, e pelos demais enfermos da casa do Senhor. Belinha esteve enferma esses dias, com crise de asma, mas mesmo que residual, está bem melhor. Hoje não veio conosco porque tinha um aniversário na família e ela precisou ir lá para a casa dos nossos parentes, a festinha da família delas, por isso eles não vieram hoje para estar conosco no dia de hoje. Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Mais esse sino de oração. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, que entramos no trono da graça, Pai, adentramos, Pai, e pedimos as tuas bênçãos, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua porção da palavra lida já esta noite, Senhor. Pai, neste momento queremos, meu Deus, te apresentar os projetos da nossa igreja, Senhor, na menção do nosso pastor, presidente, o nosso pastor Hélio, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado através do nosso pastor, Senhor, e através dos projetos da nossa igreja. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue à frente, Senhor, continue com tuas mãos estendidas, meu Deus. Pai querido, Pai amado, queremos te apresentar para os eventos locais que se aproximam, Senhor, o ADCA em chamas, enfim, Senhor, todos os eventos locais e regionais que se aproximam, Senhor, queremos te pedir a tua graça, a tua bênção, Senhor, que o Senhor continue observando, meu Deus do céu, e dando tudo necessário. Pai bendito, te pedimos por todos aqueles que estão enfermos, que não puderam chegar na tua casa nesta noite, Pai. Pai bendito, nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus desamparará sobre todas as nações.
Sabemos que tem muita coisa a ser feita, mas queremos contar com a paciência, a fidelidade e a contribuição dos irmãos. Nós compramos, já foi realizado, finalizado a compra desse caixa, o pagamento foi finalizado, a gente deu esse grau da pintura, já chegou a faixa da frente, a faixa nova, da frente com o novo tinto da logomarca, da forma como está na cena, aquele modelo padrão preto com as letras amarelas, que fica bem bonito. A gente mandou fazer um letreiro bem maior do que está na frente, porque o prédio é muito grande, a gente vai estender mais a fachada com mais iluminação. Essa falta só ajeitar as ferragens para estender, para colocar a faixa. Tem os sons também que a gente já mandou levar o ativo passivo para ficar mais barato em conta, para a gente providenciar. Tudo isso não tem um pouquinho de tempo, paciência dos irmãos, e vamos chegar lá. Já foi colocada a caixa elétrica e já solicitou a seta também do medidor do registro da elétrica, que tem as normas da CELA para poder ligar as máquinas do ar-condicionado. Nós contemos com essa divisão em nome de Jesus. Vamos ocupar nossas cabeças e vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Pai eterno, bendito em tua presença, Senhor, queremos te louvar, te exaltar através dos nossos dízimos e ofertas para a manutenção do teu trabalho. Abre as portas de emprego sobre as necessidades. Te louvamos, Senhor, porque mais uma meta foi alcançada, mais um objetivo foi alcançado, Senhor. Continue levantando mantenedores, Senhor, dizimistas, ofertantes fiéis da tua casa, da tua obra. Abre portas de emprego, supra as necessidades, a manutenção da tua casa, do teu trabalho. Abençoe o teu povo e nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Só vamos ler no Pai.
aprendendo a sua palavra. Nós queremos convidar a igreja a abrir a vossa Bíblia no Salmo de número 33. Foi o texto que nós lemos ao último culto de ensino. E nós começamos a falar sobre o conselho do Senhor. A gente queria dar continuidade a esse texto para a gente concluir hoje mesmo, como fizemos lá em Casa Amarela. Salmos de número 33, versos de número 10 e 11. Salmo 33, versos de número 10 e 11. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Repitam após mim: o conselho do Senhor. Pode ficar mais bonito, mais alto, bonito para Jesus. O conselho do Senhor, permanece para sempre. Nós começamos a falar sobre a definição de conselho segundo os dicionários seculares. Nós falamos a definição de conselho, que significa opinião. Conselho significa ensino ou aviso quanto ao que se cabe fazer. Opinião, parecer, bom senso, sabedoria, prudência, no sentido de reunião, congregação, assembleia, concílio. E nós falamos também aqui, eu vou falar aqui de maneira rápida e resumida, que já falamos como introdução no primeiro grupo de ensino, para os que não participaram possam atualizar sobre o ensino. Nós falamos que a palavra conselho na Bíblia, ela pode ter várias aplicações dependendo do seu contexto. Ela aparece em muitos livros da Bíblia, em vários capítulos, em vários versículos, e às vezes ela se aplica de formas diferentes à palavra conselho. A palavra conselho, ela pode aparecer na Bíblia no sentido de palavras faladas. Ela pode aparecer conselho no sentido de uma ordem ou decreto real, como é o caso, nós citamos Esther, capítulo 1, versículo 12, quando a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra ou o decreto do rei. Este decreto é o sentido do conselho. Ela recusou vir segundo o conselho do rei. A palavra conselho, ela pode estar aplicada na Bíblia no sentido de notícia. E ouvindo o povo esta má notícia, Êxodo 33, versículo 4, ou seja, ouvindo o povo este mau conselho. A palavra conselho pode estar aplicada aos escritos inspirados da Bíblia Sagrada, que são os livros, Pode estar se referindo, como está lá em 2 Crônicas 29 e 30, que louvassem ao Senhor com os conselhos de Davi e Asaf, ou seja, com as palavras, com os livros de Davi e de Asaf. A palavra conselho pode estar aplicada também a questões comerciais ou uma causa legal. 1 Crônicas 26, versículo 32, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei, ou seja, para todos os conselhos de Deus e para todos os conselhos do rei, aqui no sentido de negócios, não é? A palavra conselho pode estar aplicada diretamente também à palavra consultar, tomar conselhos, não é? E o salmista, por exemplo, no Salmo 16, verso 7, ele diz: louvarei o Senhor que me aconselhou. A palavra conselho também, ela pode está se referindo a planos, a tomada de decisões. Livro de Isaías, capítulo 14, versículo 26, diz a palavra de Deus: este é o conselho que foi determinado, no sentido de plano. Este é o plano, esta é a decisão que foi determinada. A palavra conselho também ela pode aparecer
no sentido de um trama, como nós vemos em Provérbios 21, verso 30 e o 31, dizendo: não há sabedoria, nem inteligência, nem trama, ou seja, nem conselho contra o Senhor, no sentido de trama. A palavra conselho também ela pode estar aplicada à assembleia, parte interna, conselho secreto, uma reunião. E neste sentido a palavra deriva-se também no sentido figurado, o que é uma reunião no sentido literal, uma parte secreta onde todos se reúnem para tomar conselhos. Também derivou a palavra no sentido figurado de intimidade, segredo. Jó, no capítulo 19, versículo 19, ele diz assim a seguinte expressão: todos os homens do meu secreto conselho, o meu secreto conselho é todos os homens da minha intimidade, amigos meus íntimos, procuram ou querem ver o meu mal. Também a palavra no sentido de segredo, Salmos, de número 25, verso 14, diz assim: o conselho do Senhor é para os que o temem. E o conselho aqui é segredo. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Como também Provérbios 3, versículo 32 diz: mas com os sinceros está o seu conselho. Ou seja, mas com os sinceros está o seu segredo. Quantos dizem amém? Amém. Então ela pode aparecer em várias formas, a palavra conselho. E na doutrina passada, agora que começamos a falar sobre este assunto, o conselho do Senhor, nós falamos primeiro sobre as consequências para aqueles que não atentam em pedir o conselho do Senhor. As consequências, os prejuízos para qualquer homem, qualquer mulher, servo de Deus e servo de Deus, que não atentam em pedir conselho a Deus, ou seguir a orientação de Deus, que fazem qualquer coisa sem pedir, sem perguntar, sem pedir orientação, sem ser dirigido pela palavra, orientado por Deus para as questões da vida. Tem coisas que o crente não precisa perguntar a Deus. E o que é que o crente não precisa perguntar a Deus? Sobre aquilo que a palavra de Deus já diz. Aquilo que a palavra de Deus já diz que é para ser feito, aquilo que é a vontade de Deus, não é? Então a gente não precisa perguntar a Deus. Por exemplo, Deus, ninguém vai perguntar a Deus se Deus quer que você evangelize, porque é uma vontade de Deus. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ninguém pregando o evangelho para o pecador vai perguntar a Deus se é da vontade de Deus de salvar o homem, porque a Bíblia diz que é da vontade de Deus salvar o homem. Então tem coisas que a Bíblia já diz o que é para ser feito, o que deve ser feito, não é? Mas no que a Bíblia não fala, a gente precisa pedir as orientações a Deus. Provérbios 16, primeiro diz que do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca, não é? A gente prepara, a gente se programa, a gente se projeta, mas do Senhor vem a resposta da boca. E a gente vê na Bíblia muitos personagens ou muitos ensinos sobre aqueles que não atentam em pedir conselho ao Senhor. E de maneira rápida aqui, a gente vai falar aqui porque já falamos a primeira vez. Os projetos saem vãos, Provérbios 15, 22. Aqueles que não atentam em pedir conselhos, Salmo 107, tropeçam nos próprios esforços. Se sacrifica, se esforça, mas acaba tropeçando porque não pediu orientação. Salmo 106, o verso 9 ao 43, é um resumo do que acontece com o povo de Israel durante toda a trajetória do êxodo, da trajetória do deserto, dos 40 anos de peregrinação, as frustrações, os tropeços, as quedas, os fracassos nos próprios erros, nos próprios pecados. Não é tudo porque desprezaram o conselho do Senhor e foram abatidos em suas próprias iniquidades, fracassaram em seus próprios pecados e erros. A questão de Jó, que nós falamos também, um homem que não atenta nos conselhos do Senhor, acaba se inclinando como Jó, que acaba escurecendo o conselho com palavras sem entendimento. Um crente que não pede orientação a Deus, que não busca a direção de Deus, é um crente desorientado.
ele não tem sentido, não tem rumo, não tem norte. Ele fica inquieto por qualquer coisa, ele não tem a direção. Às vezes as coisas fogem do controle, as coisas saem, mas o crente na direção de Deus, ele não perde o rumo, não perde o seu foco, ele permanece firme na presença de Deus. E o próprio Jó, Deus tratou com Jó as precipitações de muitas palavras e questionamentos, Deus agindo, Deus trabalhando, e Jó sem atentar para a soberania de Deus, para o conselho, para a orientação de Deus, até que Deus, ele trata com Jó, e Jó no capítulo 42, ele diz: agora bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido em minha vida. Bem falei daquilo que eu não entendia, e que agora vejo que é coisas maravilhosíssimas aos meus olhos. Ou seja, Jó precisou ver o resultado para compreender o que Deus estava fazendo, e que ajudou e se precipitou. E certa vez Deus questionando Jó sobre as situações, sobre a sua grandeza, se Jó tinha entendimento para responder. Jó disse assim: uma vez que eu falei, duas vezes tenho falado, mas agora não replicarei, não continuarei mais falando. Antes eu falava e o povo colocava a mão na boca, hoje é tu quem fala e eu quem ponho a mão na minha boca. Tu vai falar e eu vou continuar em silêncio para tentar o que tu tens para falar comigo, para tentar. E Deus disse: quem é este que sem conselho, sem entendimento, obscurece o conselho do Todo-Poderoso com palavras sem sentido? E Deus trata com Jó, e Jó no final se abomina, se lamenta, se lamúria, como acontece. Por isso me abomino no pó e na cinza. Por isso eu me abomino, porque antes eu te ouvia falar e agora os meus olhos te contemplam de perto. Jó achava que sabia muita coisa. Jó se julgava ser o homem mais sábio, onde ele ia para a praça, as pessoas colocavam o banco para ele sentar, os jovens, os velhos paravam para ouvir Jó falar. Ele achava que tinha todo o conhecimento, mas quando ele é provado por Deus e Deus trata com Jó, ele entende que ele não sabia de nada. E quando ele vai conversar com Deus e Deus começa a mostrar a sua grandeza, aí é que Jó percebe que se ele sabia de alguma coisa, se ele não sabia de nada, agora é que ele não sabe de nada mesmo. Não é? Quando Deus começa a falar, quando Jó diz assim: antes os meus olhos, os meus ouvidos ouviam falar, e agora os meus olhos te contemplam de perto. No outro sentido da palavra, Jó está dizendo: antes eu achava que sabia muita coisa, e agora eu vejo que não sei de nada diante da tua presença. Agora que eu sei que eu preciso aprender, que eu preciso estudar mais, e o Senhor é que opera, e todas as coisas não podem ser impedidas. Quando a gente não atende ao conselho, somos envergonhados. Isaías capítulo 30 do livro de Isaías, o próprio Deus dizendo: ai daqueles que pedem conselho, mas não de mim, diz o Senhor. O próprio Deus dizendo: ai daqueles que pedem, que buscam conselho, mas não de mim. Ai dos meus filhos rebeldes, se tratando acerca de Judá, que descem ao Egito para buscar refúgio, mas não de mim, e não procuram saber a resposta da minha boca, qual é a minha orientação que eu tenho a dizer sobre esta descida, sobre esse refúgio, sobre a ameaça da Síria que está vindo. Porque assim diz o Senhor: nessa descida ao Egito eles serão envergonhados. E Judá foi envergonhado porque foi buscar refúgio no Egito, e o Egito começou a botar carga pesada, mais tributos pesados, e depois ele viu que o Egito não era nada, porque a Síria domina a Babilônia, domina as 10 tribos do norte e domina todo o alto e baixo Egito. Eles ficam desmoralizados, Judá, e depois somente no reinado de Ezequias que eles compreenderam que não adiantava buscar refúgio com A, com D, mas que buscava unicamente pedir a orientação de Deus para aquela ameaça do rei da Síria, que diante de uma grande ameaça da Síria, Deus mandou um anjo só e matou 185 mil assírios, porque confiou em Deus. Foi o rei Ezequias, confiou no poder de Deus, na misericórdia de Deus. Quando a gente não atenta para a orientação de Deus, nós somos enganados em acreditar na nossa própria força e em nosso próprio braço.
Jeremias 17, versículo 5 diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta-se o seu coração do Senhor. E esse maldito homem que confia no homem não é confiar em outro homem, é confiar em si mesmo, que faz do braço a sua carne e para apartar o seu coração do Senhor. E nós citamos aqui dois exemplos de dois líderes grandes, importantes, grandes homens de Deus, mas que falharam em algum momento. Citamos o caso de Josué, no caso do grande substituto de Moisés, o grande líder substituto, teve a grande responsabilidade de suceder e substituir o maior líder da nação judaica, que foi Moisés. Mas em algum momento Josué falha, e ele falha justamente em não pedir o conselho de Deus. E nós citamos o caso aqui de Acã, da cidade da região de Ai, porque Josué, ele tem o seu primeiro desafio, que é o Rio Jordão. O povo de Israel, Deus abre o Rio Jordão, a arca da aliança vai na frente com os coatitas, Deus abre, o povo passa. De repente, depois do Rio Jordão se abre, eles se deparam com a grande cidade murada, que é a cidade de Jericó. Deus dá a orientação, toda a estratégia, toda a orientação era necessária para vencer aquela cidade, que não vence com espadas, não vence com força nenhuma, somente seguindo as estratégias de Deus, as orientações de Deus. Deus manda todo dia eles darem uma volta. E no sétimo dia, Deus manda aí, no sétimo dia, Deus manda agora dar mais 7 voltas, no total de 13 voltas. E na última volta, Deus manda o povo gritar, Deus dá as estratégias, não é, para vencer aquela cidade toda murada, todo o muro daquela cidade, ele vem abaixo e Deus dá vitória. O povo de Israel toma a cidade de Jericó. E como a cidade de Jericó era a primeira batalha de Canaã, da terra da promessa, que estava à entrada da terra de Canaã, Deus disse para o povo de Israel: tudo que vocês conquistarem em Jericó será meu. Como é a primeira batalha, todo despojo, tudo que vocês conquistarem será meu. Depois que vocês passarem, entrarem nas terras, vocês vão pegar os despojos para vocês, mas de Jericó tudo é meu. E nos despojos do inimigo de Jericó, a Bíblia diz que Acã toma, irmãos, um pendente de ouro. Ele guarda uma joia que ele encontra no despojo e coloca dentro da sua tenda, e guarda e oculta dentro da tenda. Eles recebem a vitória. E agora, depois de Jordão, depois de Jericó, tem agora uma regiãozinha tão pequena chamada de Ai, que tinha os habitantes, que estava agora entre Canaã. Só tinha Ai para chegar em Canaã. E o texto nos diz, no livro de Josué, capítulo 7, do versículo 7 ao 15, que o povo menospreza os inimigos da região de Ai. O Josué manda alguns espias analisarem a região de Ai. Eu não vou me deter para o texto, porque já falamos sobre isso. Essas são as consequências daqueles que não pedem orientação a Deus. E quando o povo volta, o povo de Josué não precisa mandar o povo todo contra a região de Ai, porque o povo é inimigo, é pequeno. Manda somente uns 2 a 3 mil soldados, é o suficiente para não fatigar o povo, para não cansar o povo. Ou seja, menospreza o inimigo. Se acham fortes demais porque passaram pelo Jordão e passaram por Jericó. O que é Ai diante de Jericó? O que é Ai diante do Jordão que Deus abriu? Menospreza o inimigo, não busca conselho, confia nas próprias habilidades, confia na própria força, na própria estrutura, menospreza o inimigo, não pede orientação a Deus. E quando Josué manda lá os 2 mil, 3 mil soldados, eles saem envergonhados porque perderam a batalha. Alguns soldados foram mortos, e quando Josué descobre, Josué fica em pânico, ele se rasga todo, se cobre com um pedaço de pano e saco e cinza e começa a orar. E até o final do crepúsculo, o início do crepúsculo, ele está orando, clamando, indagando a Deus, dizendo: Deus, como é que o Senhor permitiu isso? Sermos envergonhados, o povo sair correndo de costa para o nosso inimigo. O que é que Canaã vai dizer agora? Dizendo que esse povo é fraquinho, que o Deus dele é fraco, e começa a culpar Deus, Josué, dizendo: por que tu fizesse isso? Era melhor a gente ficar lá atrás do Jordão mesmo, se fosse para ficar envergonhado aqui. Deus manda Josué levantar na hora: levante-se daí, rapaz, o que é que você está fazendo? E olha assim, Deus
Deus, o que é que vão dizer o teu nome? E Deus, levando-se, rapaz, levando-se, que o problema não está em mim, está no meio do povo. Tem anátema escondido no meio do povo, tem pecado. Você não buscou a minha orientação, não buscou o meu pedido, você menosprezou o inimigo, foi lá para a guerra e não pediu a minha orientação, se decepcionou. Levantai-vos, achai o inimigo no meio de vós, tirai ele, então amanhã Israel vencerá a batalha. Menosprezou o inimigo, descobriram Acã lá que havia escondido, executaram Acã pela ordem de Deus no governo teocrático, e depois eles venceram a batalha no dia seguinte contra a região de Ai. Mas por quê? Fracassou porque não pediu orientação a Deus. Logo mais adiante, Josué capítulo 9, a Bíblia diz que quando eles vão avançando, os gibeonitas, moradores de Gibeão, descobrem não, a fama já está indo muito longe do que está acontecendo com o povo hebreu. O povo hebreu já saiu do Egito, já passou pelo Rio Jordão a seco, tomou a cidade de Jericó, tomou a região de Ai, e a região de Gibeão, os gibeonitas, era uma região bem mais próxima. Eles ficaram com medo, então eles criaram uma estratégia dizendo assim: vamos nos disfarçar, a gente vai colocar veste velha, vamos colocar pano velho, mofado, vinho velho, sandália velha. A gente vai vir como se tivesse vindo de uma terra muito remota de longe, e a gente vai se disfarçar para fazer aliança com o povo hebreu, porque se eles souberem que a gente é dessa região, eles vão passar por cima da gente, vão tomar tudo que é da gente, vão acabar com a gente. Aí eles se disfarçam, se aproxima de Josué e dos príncipes de Israel, e eles perguntam: vocês são de onde? Nós somos de uma terra muito longe daqui, estamos andando já há muito tempo, a maior prova é as nossas vestes velhas, está aqui os presentes, o pão já está mofado, o vinho velho, as sandálias já estão desgastadas pelo cansaço de muitos quilômetros de viagem. A gente está ouvindo a fama do Deus de vocês e a gente quer fazer aliança com vocês. Eles estavam com medo, irmãos. Eles não queriam se alinhar por fé, queriam se alinhar de maneira estratégia política para não morrer, porque Deus, o povo de Israel estava vencendo as batalhas. E a Bíblia diz em Josué capítulo 9, versículo 14, que os príncipes de Israel não fizeram aliança com os gibeonitas e não pediram conselho do Senhor. Não se aconselharam com Deus, foram enganados. 3 dias depois eles descobrem que na verdade esse povo mentiu, era de uma terra bem próxima dali, gibeonitas. E Josué vai conversar com os líderes dele, dizendo: por que vocês mentiram contra nós? E eles disseram: porque a gente teve medo de morrer em batalha e vocês tomarem tudo que é da gente. E a Bíblia diz que o povo, houve murmuração no meio do povo contra os líderes, porque se permitiram fazer aliança. E o povo disse assim: vamos matar eles agora que a gente descobriu. E os príncipes de Israel disseram: não dá mais para matar, porque nós fizemos aliança e juramos pelo nome do Senhor que a gente não ia matar esse povo. E jurar pelo nome do Senhor na época era algo muito sério, ao ponto deles, mesmo descobrindo a mentira, não podiam fazer mais nada contra os gibeonitas. Ao contrário, tinham que defender como fossem irmãos. E os gibeonitas entram em batalha, entram em perigo, e Israel tem que entrar na batalha para defender os gibeonitas, que se disfarçaram. Mas tudo por quê? Não pediram orientação a Deus. E isso é uma grande lição para todos nós, porque a gente não pede. Por a gente não pedir orientação a Deus, a gente pode pagar um alto preço, podemos viver com grandes consequências, como os gibeonitas que tiveram que conviver com Israel no meio, porque não atentaram buscar a orientação de Deus. E isso é uma grande lição para nós, tomada desse mau exemplo deste grande líder, deste grande homem de Deus, mas também que tinha falhas. E citamos também o caso de Davi, a respeito da Arca da Aliança, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9, capítulo 6 todo, quando Davi assumiu o reinado, e Davi resolveu trazer a Arca da Aliança da casa de Abinadab, que passou ali quase 40 anos na casa de Abinadab, depois que os filisteus tomaram a Arca da Aliança de Siló.
Na época em que o sumo sacerdote Eli era o sumo sacerdote, com os seus filhos Ofni e Finéias, a arca do Senhor foi tomada pela primeira vez entre os filisteus, que levaram para suas terras da Filisteia. E chegando lá, a Bíblia diz que onde colocavam a arca havia praga no meio dos filisteus, e os filisteus não sabiam mais o que fazer. Colocaram até a arca da aliança diante da estátua, a grande estátua do deus Dagon, o deus dos filisteus, um dos deuses dos filisteus, que no outro dia seguinte a estátua de Dagon estava curvada diante da arca da aliança. Eles foram lá, levantaram a estátua novamente de Dagon, e no outro dia estava lá a cabeça, os braços, os pés cortados e prostrados diante da arca da aliança, e além das pragas que tinha. Então eles começaram a mandar de cidade em cidade entre os filisteus, e o povo não queria. Onde chegava a arca, os filisteus mandavam de volta, ou mandava para outra cidade. Aonde a arca chegava, símbolo da presença de Deus, Deus mandava praga, até que os filisteus desistiram e resolveram levar a arca até a casa de Abinadab. E a Bíblia diz que os filisteus, que não eram hebreus, que não tinham a lei do Senhor, eles colocaram a arca sobre carros de bois e levaram a arca e deixaram na casa de Abinadab. Passa-se o quê? Começa-se a monarquia, Saul assume o reinado, reina durante 40 anos. Saul não se preocupa em momento algum em levar a arca de volta para o templo, para o santuário. Depois que Saul entra Davi, ou seja, 40 anos depois, é que Davi, um rei, se preocupa com a presença de Deus. É um perigo para qualquer homem, mulher de Deus, servo de Deus, que quer seguir uma vida sem a presença, sem a orientação de Deus, sem a direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Um rei que estava sentado no trono, mas não se preocupava com a presença de Deus, aonde estava a presença de Deus. E Davi, quando assume, Davi começa a se preocupar: eu vou trazer de volta a arca para o santuário, para a cidade de Davi. E quando Davi vai buscar a arca, a intenção era boa, mas não basta somente ter intenção boa, porque se a gente não ter zelo, não ter orientação de Deus, o zelo nosso, a nossa intenção pode trazer um grande prejuízo, se a gente não seguir a orientação de Deus, que sempre tem uma orientação da parte de Deus para todas as coisas. Diga amém por isso. Amém. Davi estava cheio de intenções boas, mas na hora de carregar a arca, ele coloca sobre os carros de bois, como os filisteus fizeram, porque o modelo dos filisteus deu certo, entre aspas. Então vamos seguir o modelo dos filisteus. Coloca a arca sobre carros de boi, e botou ainda mais para carregar a arca sobre os carros de boi. Colocou Uzá, que era filho de Abinadab, e era um merarita, e o merarita era responsável em carregar as colunas do templo e não a arca da aliança. Quem eram os responsáveis em carregar a arca, os utensílios sagrados do tabernáculo, eram os coatitas, que foram indicados pelo próprio Deus a Moisés e Arão. E os coatitas não poderiam levar a arca sobre carros. Os meraritas e os gersonitas tinham carros para carregar as colunas, os véus do templo, as estacas do templo, mas os utensílios sagrados do santuário, do santo lugar e do santo dos santos, quem tinha que carregar eram os coatitas, e eles carregavam sobre os ombros os utensílios sagrados. E a arca era tão sagrada que nem se podia olhar para ela. O sumo sacerdote colocava um tecido azul muito bonito, celestial, e quando os coatitas entravam no santíssimo lugar, já estava coberto. Eles pegavam os varais e colocavam sobre os ombros e começavam a marchar, e não podia olhar para a arca, mesmo carregando a arca no ombro. Aí Davi manda levar em carros de bois e manda um merarita, responsável em carregar a coluna, para levar a arca do Senhor. Ou seja, a intenção boa, mas a maneira, o modelo estava errado. E não basta ter somente intenção boa. Se o modelo está errado, a intenção não vale no final, porque não está seguindo o modelo e a orientação. E a Bíblia diz que
quando pelo pender da carruagem dos bois, tropeçando, a arca ia caindo, então Uzá, que estava ali no manejo dos bois, dos carros dos bois, coloca a mão na arca, para a arca não cair no chão. Enquanto Uzá coloca, o Merarita coloca a mão na arca, então a ira de Deus se manifesta em Uzá e mata Uzá na mesma hora. E depois que Davi vê a ira de Deus se manifestando sobre Uzá, vê o pecado que havia cometido, o grande erro, é quando Davi vai dizer em 2 Samuel capítulo 6, versículo 9: como eu levarei a arca do Senhor perante mim. Ou seja, depois que errou, depois que pagou o preço, depois que viu Deus matando Uzá, foi que ele veio a questionar, a pedir a orientação de Deus, que nós não possamos fazer no caso de Josué e no caso de Davi, esperar o erro, esperar o tropeço dos carros de boi, esperar ver Uzá caindo prostrado diante das falhas, para que depois questionar a Deus como que se deve fazer. Deus está dizendo: eu já tenho dado a palavra, o meu Espírito Santo está convosco, vocês devem buscar a minha orientação para todas as coisas. E Deus cobra de Israel e não cobra dos filisteus, porque Deus não deu a lei para os filisteus, Deus não deu a palavra para o mundo, Deus deu a palavra para a igreja. Deus deu a palavra para a igreja, é que dado, mas dado será cobrado. Essas são as consequências que nós tratamos, e hoje a gente queria falar sobre a importância para se atentar para um bom conselho. Falamos sobre as consequências e queríamos falar também sobre a importância ou os benefícios quando nós atentamos para um bom conselho. Não é? Primeiro, a Bíblia diz que é agradável atentar para um bom conselho, é agradável como um perfume e como um incenso. Provérbios 27, abra sua Bíblia, Provérbios 27, versículo 9. O óleo e o perfume alegram o coração, assim a doença do amigo com o conselho cordial. Outra versão, na NVI, a gente entende melhor esse texto, diz que do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Está dizendo que o conselho cordial ou o conselho amigo é como um doente que está necessitado de urgências médicas, de atenção social, e alguém chega lá atendendo suas necessidades, é como um conselho cordial. Outra expressão diz: de um conselho cordial, de um conselho sincero, de um amigo, de um homem, nasce uma bela amizade. Quando a gente atenta para os conselhos, para as orientações de homens, de mulheres de Deus mais experientes do que nós, pode surgir através de um simples conselho. Às vezes estamos em um caminho errado, tortuosos, seguindo os nossos pensamentos. Às vezes através de um conselho, de uma orientação, pode surgir até uma ótima, uma bela amizade através de um conselho. A Bíblia diz que nos tornamos mais gratos a Deus com os bons conselhos. Uma pessoa, irmãos, que atenta para os conselhos de Deus é uma pessoa que é agradecida. Ela louva a Deus, como o salmista Davi no Salmo 16, verso 7: louvarei ao Senhor que me aconselhou. É uma pessoa mais grata, um crente que atenta para os conselhos, porque ela vê o resultado do bom conselho, ela vê o resultado da boa palavra, da boa orientação, e no final, às vezes sem entender a orientação, mas colocando em prática por obediência, ela vê no final, depois, foi bom atentar, foi bom escutar o conselho, foi bom colocar em prática, mesmo não entendendo, mas hoje eu entendo. Então essa pessoa acaba sendo mais agradecida quando atenta, quando ouve e coloca em prática as orientações e os conselhos de Deus para as nossas vidas, que pode ser dado por meio da sua palavra, da sua revelação, por homens de Deus e mulheres de Deus. Orientações podem ser dadas em diversos casos. A Bíblia diz que quem dá ouvidos a conselho, diga assim comigo, é sábio. Provérbios 12, versículo 15. Vamos abrir a nossa Bíblia. Provérbios 12, versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbio 19, versículo 20.
ouve o conselho e recebe a correção, para que sejais sábio nos teus últimos dias. Tem conselho, irmãos, que eles nos podem livrar até mesmo de uma grande crise. Tem conselhos que, se bem atentos, bem ouvidos, bem aplicados à nossa vida, podem nos livrar até de crises mesmo, como foi o caso lá do Egito, atentando o faraó para o conselho de José. Gênesis 41, versículo 32. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis 41, versículo 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a faraó. É porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Isso é José interpretando o sonho de faraó. Portanto, faraó, olha o conselho de José para faraó: se proveja agora de um homem inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de faraó, para mantimento nas cidades, e o guarde. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra, e este conselho foi bom aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus servos. Faraó atenta para a orientação do jovem hebreu, se referindo a uma crise futura que haveria de vir. Por meio do sonho, interpreta o sonho, dá a interpretação, a orientação de Deus, e Faraó coloca em prática. E por causa da orientação colocada em prática do jovem hebreu, o Egito passa por essa grande crise quando chega a época das 7 vacas magras, representada pelos 7 anos de seca, de fome sobre a terra, tornando-se a nação que proveu todas as coisas para vários povos e várias nações, se tornando uma grande potência mundial que proveu as necessidades de muitos povos naquela época. Então tem conselho que nos livra até mesmo de crises, não é? Tem conselhos, irmãos, que também salva vidas. Diga amém por isso. Amém. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 1, versículo 12. Tem conselho que é para salvar a gente de crises. Tem conselho que salva também vidas. 1 Reis, capítulo 1, versículo 12. Versículo 11. 1 Reis, capítulo 1, versículo 11. Então falou Natã a Batseba, mãe de Salomão, dizendo: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que o Senhor, nosso Senhor Davi, não sabe? Vem, pois, agora e deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a do teu filho Salomão. Diga assim comigo: deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a do teu filho Salomão. Tem conselho que é para livramento financeiro, tem conselho que é para livramento da vida mesmo. Quando o profeta Natã chamou a Batseba, mãe de Salomão, e trouxe o conselho para ele, dizendo: olha, vai para ela, dizendo: vai a ter um cônjuge de Davi. Davi já estava velho, cansado sobre a cama, não estava sabendo que Adonias estava usurpando o trono real da linhagem, e a promessa foi feita para o filho de Batseba, Salomão. E o profeta chamou para ele e disse assim: olha, deixa-me dar um conselho para salvar a tua vida e a vida do teu filho Salomão. Vai, porque o nosso rei Davi não sabe o que está acontecendo. Vai que Adonias assuma mesmo, venha matar vocês aí com raiva, por meio de uma suposta rebelião. Tome cuidado, não tem conselho que é para salvar vida. O caso do conselho de Daniel, em capítulo 4 do livro de Daniel, versículo 27, já foi um conselho dado ao rei da Babilônia, o rei Nabucodonosor, que estava ensomebrecendo o seu coração e não estava mais atribuindo o que Deus havia feito
em sua vida e estavam ensomebrecendo o seu coração. E Daniel aconselha o rei da Babilônia, capítulo 4, versículo 27: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pedaços, os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel trouxe um conselho para o rei da Babilônia, um conselho que eu te dou: arrepende dos teus pecados, para que tu sobrevivas e não fique aí, e não se perca pela soberba do teu coração. E a Bíblia diz que o rei da Babilônia não coloca em prática o conselho de Daniel e ensomebece. Deus abate o rei da Babilônia, que fica feito um animal comendo capim, doente, doente, irmãos, com um problema psicológico na mente. A mente dele é ferida e ele fica lá até que ele se arrepende. Lá no meio dos matos, Deus sana, traz a saúde novamente para a sua mente, e agora ele volta a exaltar o Deus de Daniel. Depois de que ele passou por tudo aquilo, é que ele veio colocar em prática o conselho e a orientação do sábio profeta Samuel. O próprio Deus também, em Provérbios, o próprio Cristo. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 18. O próprio Jesus aconselha a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3 e 18, dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a essa igreja. Não era para pecador, não era para ímpio, era para a igreja. Quem tem ouvidos, ouça os conselhos que o Espírito Santo está dando para a sua igreja. Uma igreja que havia rejeitado. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia, dizendo para a igreja: eu estou do lado de fora da igreja, eu não estou em comunhão com vocês. Vocês não estão em comunhão porque estão ceando, estão tomando café, estão participando do almoço, da janta, da ceia, e eu estou do lado de fora. Mas eu estou batendo na porta da igreja, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, ele comigo, e nós vamos cear. E a ceia era a última refeição da noite. Era Jesus dizendo: já que vocês não me convidaram para o café da manhã, já que vocês não me convidaram para o almoço, para o lanche da tarde, no sentido hoje cultural brasileiro, eu vou ficar insistindo no lado de fora, até que pelo menos na janta, na refeição da noite, a gente participe da comunhão e você possa sentir novamente o gozo da alegria, da presença de Deus em vossas vidas. O próprio Cristo aconselhando a igreja a se arrepender, dizendo: eu castigo, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A Bíblia diz, irmãos, que aqueles que atentam para os conselhos e orientações de Deus, Provérbios 24, 6, diga assim comigo: a vitória é garantida. Provérbios 24, versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Diga assim comigo: e a vitória na multidão de conselheiros. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 21, a Bíblia diz que Josafá ele toma conselhos prudentes com homens de conselho. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo de número 21, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de
diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, através de um conselho prudente que o rei tomou, seguindo a direção de Deus, e o povo, todo mundo na orientação de Deus, colocou os cantores na frente, e esta guerra não foi vencida com estratégias humanas, com poder bélico, com espada, com lança, com escudo, apenas seguindo a orientação de Deus. Irmãos, tem batalhas na vida que a gente vai precisar pegar a espada e a luta, e se a gente não pegar a espada, não acordar cedo, não ir para a cama, a gente não vence batalhas. Mas tem batalhas, irmãos, que não adianta acordar cedo, de madrugada, não adianta se esforçar, não adianta confiar na espada, no braço, no poder bélico. Tem batalhas que a gente só vence cantando, orando, seguindo a orientação de Deus para as nossas vidas, mesmo diante de um poder, de uma regiãozinha pequena que a gente considera tão fraco, tão simples, dá para ganhar, é muita coisa fácil, essa batalha é fácil. Mesmo assim, irmãos, tem estratégias que vêm do alto, tem direção de Deus para a gente, que vem do alto, irmãos, que confunde a lógica humana. Às vezes as pessoas que não estão ligadas, conectadas com as nossas vidas, com a direção de Deus, ficam questionando: por que tu estás fazendo assim? Por que tu estás agindo desse jeito? E você está lá seguindo a orientação que Deus está dando para a sua vida, embora que muitos não entendam, não compreendam, mas você está na direção de Deus. E se você está na direção de Deus, com certeza o socorro vai vir do alto no momento certo, e a vitória é garantida, porque do conselho do Senhor vem a estratégia para a vitória, e a vitória na multidão de conselheiros, no conselho certo, em nome de Jesus. E eu concluo nesta noite com um conselho de um grande servo de Deus por nome Davi. Eu convido a igreja a abrir o seu livro, a Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Versículo de número 10. A Bíblia diz que Davi havia sido confirmado rei de Israel. E quando ele foi confirmado, os filisteus ficaram com raiva, porque Davi havia sido confirmado rei, e os filisteus se armaram para lutar contra Davi. E a Bíblia diz no capítulo 14, versículo 10, então, o que é que a Bíblia diz? Consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás. E o Senhor me disse: sobe, diga assim comigo: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Davi pede a orientação, e Deus disse: sobe, porque eu vou entregar nas tuas mãos. Davi sobe e vence a batalha conforme a orientação de Deus. Aí o povo se espalhou, mas logo um tempo depois os filisteus não desistiram, armaram emboscada, vieram para cima novamente. Ou seja, o mesmo povo, no mesmo lugar. Davi tinha o mesmo exército, aleluia, no mesmo local de batalha. Davi poderia ter dito: eu vou de novo, vou lutar de novo, porque eu sou o mesmo Davi, tenho o mesmo exército do meu lado, é o mesmo inimigo e é no mesmo lugar, vamos ganhar, a vitória é garantida. Não, olha o que o texto diz, irmãos. Capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. E tornou Davi a consultar a Deus. Isso aqui é muito lindo, irmãos. A dependência que Davi tinha de Deus, a dependência que Davi tinha de consultar o Senhor. E tornou Davi a consultar a Deus e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles e venha a eles por defronte das amoreiras. A primeira vez Davi
consulta, Deus, posso subir? E Deus disse, sobe, Davi. Aí Davi sobe e vence a batalha. Pouco tempo depois o inimigo vem no mesmo lugar, mesma estratégia, mesma batalha, mesmo exército aliado de Davi. Todos os mesmos inimigos. Aí Davi poderia, eu vou tomar frente, eu vou embora, Deus é comigo, não. E tornou Davi consultar o Senhor e disse, Deus, eu posso subir novamente? E Deus disse, não, Davi, a resposta é não. Isso é muito lindo, irmãos, de Davi. A dependência em buscar as orientações de Deus, em não confiar nas próprias habilidades, nos próprios recursos. Como é lindo isso, como serve de grande exemplo para nós. Um homem que atentava em pedir os conselhos do Senhor e disse, Deus, posso, Deus? Ele disse, agora não, Davi. Eu tenho uma estratégia diferente. A guerra é a mesma, o inimigo é o mesmo, a é mesmo, mas agora eu tenho uma estratégia nova, porque o inimigo já sabe dessa estratégia. Não vai se esconder no meio das copas das amoreiras. Vai ficar parado, Deus, vai ficar paradinho do jeito que eu quero que você fique parado. Se esconda, porque tem batalha, tem momento que a gente precisa se esconder. A gente precisa desaparecer. Se esconder um pouco, abaixar um pouco, orar um pouco mais, pedir a Deus um pouco mais, ficar entre as copas, enquanto a gente fica abaixo, no meio das copeiras, das amoreiras, é sempre dependência. A gente vai testando a nossa paciência mais. Quer ficar no meio das amoreiras de copa, sabendo que existe um adversário, um inimigo, irmãos, vindo ao nosso encontro. Deus disse, fica entre as amoreiras. Aleluia! Glória a Deus! Aguardo o meu sinal, haverá um sinal da minha parte. Você vai atacar agora por trás. Eu vou surpreender o adversário. Aleluia! Esta passagem fala muito forte no meu coração. Porque quando eu trabalhei no aeroporto, eu passei por uma experiência. E Deus falou muito forte comigo através deste texto. Quando eu trabalhava no aeroporto, surgiu, eu trabalhava em um quiosque de rolo no primeiro andar do saguão. Ganhava um salário de comércio, um preço menor. E de repente surgiu uma oportunidade. Um amigo meu que era diácono da igreja, hoje é presbítero da igreja, o irmão Fred, ele falou comigo e disse, Jonas, apareceu uma porta de emprego para mim muito melhor do que eu trabalho hoje. Eu vou estar indo para essa empresa e como eu tenho confiança diante do patrão, eu vou indicar o teu nome, se você quiser, para assumir o meu lugar. Ele trabalhava naqueles quiosques. Quem viaja aqui, quem já viajou, tem dois quiosques, na ala norte e na ala sul do aeroporto, que é o Protec Bag, é o quiosque que embala a mala. É o Protec Bag. E na época era 12 por 36 o horário e o salário era maior. Eu recebia uns 600 reais, o salário mínimo na época, 600 reais, era 1.200 o salário, fora as comissões que davam em torno de 1.500, 1.600. Isso na época era muito dinheiro, 1.600 reais, 12 por 36, era muito dinheiro. Eu recebia 600, era muito. E 1.600 reais era uma maravilha. Quando ele disse para mim, irmão, fiquei abestalhado com o quiosque. Não tinha como dar errado, ele ia me indicar, ia ligar para o patrão de noite para avisar o comunicado. Eu fiquei fazendo as contas lá no trabalho. Vou ganhar isso, vou fazer isso agora, vou planejar, vou fazer isso, vou fazer isso. E eu fui, e ele ligou para mim de tarde, dizendo, Jonas, a resposta tem que ser dada até hoje à noite. Pronto, hoje à noite eu ligo a resposta. Eu estou indo para um ciclo de oração aqui agora, eu moro na Missão Nolense, desci ali em Timbi, da entregação de Camaragibe, tem um trabalho ali muito animado, avivado ali, na época da irmã Ruth, que dirigia o ciclo de oração. E eu fui lá para o ciclo de oração, e quando eu cheguei na porta da igreja, eu disse assim ao Senhor, usei esse verbo, disse, Deus, eu vim aqui hoje para te consultar. Eu disse, Senhor, eu não disse outras palavras, eu não vim aqui para te ouvir, para ouvir uma resposta. O verbo que eu usei foi consultar. Eu vim aqui hoje para te consultar, no pé da igreja, então assim, não é porta pedreiro. E tu sabes, Senhor, que o meu coração vai dizer sim. Se tu não falar nada comigo, eu vou dizer sim. E tu sabe que
meu coração vai dizer assim: só tu podes dizer o não. E tu sabes que se tu disser um não, eu digo não. Mesmo sem saber, eu digo não. E eu entrei, dobrei os joelhos e fiquei lá orando. Daqui a pouco o pastor, não sei se o nome do pastor agora, daqui a pouco eu me lembro. O pastor que dirigia a área lá começou, Joel Calado. Eu acho que ele está em bonança hoje. Ele pregando a palavra de Deus, e daqui a pouco ele muda a mensagem, ele entra nesse texto de Davi, 2 Crônicas, 1 Crônicas capítulo 14, e Deus toma ele e diz assim, meu servo, a igreja voltada, meu servo, tu viestes hoje aqui, e eu vi quando tu botaste o pé nesta porta deste templo, e dissesse assim para mim: Senhor, eu hoje vim aqui te consultar, porque tu sabes que meu coração já está decidido, e só tu podes dizer não. E não me acabei de joelho chorando. Aleluia. E eu digo para ti, a resposta é não. Fica no lugar que eu tenho te colocado, porque lá eu tenho suprido as tuas necessidades. Nada tem te faltado, eu tenho suprido e mandado melhor e suficiente para a tua mesa. Eu chorando. Fica entre as copas da moreira. Aguarda o sinal. E Deus contou a história toda. Como alguém vai te ver entre as copas da moreira e vai dizer assim: que abestalhado, está sem juízo, está com a faca e o queijo na mão e não avança, e não ataca, e não sai daí, só quer ficar entre as copas das amoreiras, mas fica aguardando a minha direção, porque a minha orientação virá. Haverá um sinal, depois haverá um ruído e um sinal, então eu direi: sobe, e é a obra e a porta que eu, Senhor, vou abrir. O que eu vou fazer depois do sinal? Aí eu saí do círculo de oração, liguei para o diácono, esse meu amigo, Deus falou que era não, fiz amém. Ele era crente, ele nem questionou, amém, meu amigo. Se Deus falou, está falado. Aí outro rapaz que trabalhava no meu quiosque de madrugada foi para o meu lugar. Isso me brincaram comigo, irmão, brincaram, esse rapaz que foi, mas rapaz bestalhado, do mesmo jeito que Deus falou, pagando preço aí, com esse salário aí, a oportunidade não foi, esperando o que aqui, e como você entender, irmãos, é na orientação de Deus, que Deus falou comigo. Pouco tempo depois, irmãos, do que Deus falou, surgiu uma licitação nova lá em São Paulo, na Infraero, e uma empresa nova da Protectec, uma nova empresa ganhou a licitação, o direito legal de poder botar nova empresa, uma nova firma lá no aeroporto e vários aeroportos. Aí começou a comentar: olha a licitação, ou seja, uma nova empresa ia entrar no ramo da Protectec. Essa empresa ia fechar as portas, porque uma nova empresa ganhou uma nova licitação. Ou seja, para concluir, pouco tempo depois, em 3 meses de rebuliço, a Protectec, as duas firmas fechou, todos os funcionários foram demitidos e entrou uma nova empresa com novos funcionários. E eu que fiquei lá, seguindo a orientação de Deus, Deus me exaltou na minha empresa, me levantou como supervisor, e eu fiquei supervisionando 5 a 6 quiosques no shopping Tacarão, no shopping Recife, e se cumpriu a promessa, porque eu segui a orientação de Deus para a minha vida. Bom é quando a gente segue a orientação de Deus para as nossas vidas. Lá a garantia, ainda que nós soframos, mas bom é seguir a orientação de Deus. Permaneça no centro da vontade de Deus, obedecendo, ouvindo a orientação de Deus. Com certeza Deus não deixará você confundido, sem direção alguma. Às vezes parece, que o barco está sem rumo, mas não está sem rumo não é? Deus está direcionando, Deus está controlando de maneira soberana. Às vezes você está lá no nemezinho tão pequenininho, incapaz, mas Deus está controlando os mares, os ventos, as tempestades, e está no controle da nossa embarcação. Que Deus abençoe a todos, a igreja, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma terça-feira, estejamos aí presentes
presentes nos trabalhos da semana. Amanhã haverá centro de oração. Quinta-feira, escola bíblica dominical. Sexta-feira, oração para a campanha. Sábado haverá bazar infantil a partir das 9 horas da manhã em prol da festa das crianças. Sábado haverá também ensaio para todas as crianças a partir das 9h30 da manhã. Faz aquela artezinha lá que o salão de faz, mandei com a direção. Mas se não for, é bom ter a escola bíblica dominical. O novo coordenador, o pastor da Ladiena, tem feito um excelente trabalho na direção vamos dizer assim, superintendência, né, das escolas bíblicas dominicais da Seara, e está bem ajustando muita coisa. Estou visitando o trabalho lá domingo pela manhã em Casa Amarela. Já está com os horários das escolas, com certeza deve estar fazendo visitas, né? Posso ser que qualquer quinta-feira dessa também esteja aqui também participando com os irmãos, né? Cooperando neste grande trabalho que é a Escola Bíblica Dominical. E sábado, todos aqui às 6 horas da noite, vamos chegar cedo, vamos organizar com os obreiros aí, ver o que está precisando, material de som para a gente trazer para cá, para a estrutura do trabalho, e em nome de Jesus, vamos ver se for necessário trazer cadeira, a gente vai trazer cadeira para a ornamentação do trabalho. Convidem, vai ser uma bênção do trabalho. Não sabemos da quantidade, da proporção que chegar aqui, mas o trabalho será feito para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Queremos mais uma vez agradecer a todos em nome de Jesus. Por exemplo, o Alexandre estará orando e ministrando a bênção para toda a igreja. Meus irmãos, que mais precisa de oração? Oremos assim. Pai bendito, Pai eterno, Senhor Jesus, queremos te agradecer por esta rica oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para juntos aprendermos a Tua palavra. Senhor, tem usado o Teu Filho poderosamente, Senhor, nos ajuda a guardar, Senhor, em nossos corações. Deus continua ajudando cada um dos Teus filhos, aqueles que não puderam vir, Senhor, dê uma noite reparadora para cada um, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém.